Você não está sem tempo. Está sem decisão. E é isso que está custando a vida que ainda daria tempo de viver. Napoleon Hill. Pare tudo. Você sabia que 94% das pessoas acima dos 50 anos poderiam ter o dobro do patrimônio que têm hoje, se tivessem aprendido uma coisa que Napoleon Hill descobriu ao estudar 500 milionários? Nos próximos 17 minutos, vou revelar exatamente qual é esse conhecimento que ninguém te ensinou na escola, no trabalho ou em casa. E mais, vou mostrar como aplicar isso agora, mesmo que você ache que é tarde demais. Mas antes de continuar, se você tem mais de 45 anos e quer entender como Napoleon Hill aplicou a prosperidade na prática, se inscreva agora, você está no lugar certo. Ativa o sininho também. Todo o conteúdo aqui é feito para quem já viveu o suficiente para saber que o tempo é mais valioso do que qualquer coisa. Você está inscrito? Então vamos em frente. Napoleon Hill escreveu em Pense e Enriqueça. O conhecimento não é poder. O conhecimento aplicado é poder. Ele passou 20 anos estudando os homens mais ricos da América e descobriu que a maioria deles não começou rico. Muitos construíram suas fortunas depois dos 40, 50, 60 anos. Por quê? Porque tinham algo que os jovens não têm: experiência transformada em sabedoria financeira. O Salmo 90:12 diz: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Davi entendia: sabedoria vem com o tempo. O problema é que a maioria das pessoas acumula anos, mas não acumula sabedoria financeira. E isso custa caro, muito caro. Antes de continuar, faz uma coisa por mim agora. Comenta aqui embaixo: eu ainda tenho tempo. Isso não é só engajamento. É uma declaração da sua mente para o seu futuro. É você dizendo que não desistiu. Feito? Então vamos ao primeiro ponto. Capítulo 1. O erro silencioso que drenou seu dinheiro por décadas. Quantas vezes você trabalhou duro, recebeu seu salário, pagou as contas, e no fim do mês ficou se perguntando para onde foi tudo? Você já sentiu que quanto mais você trabalha, menos sobra? Isso tem um nome. Napoleon Hill chamava de ausência de propósito definido. Trabalhar sem uma visão clara de para onde o dinheiro deve ir. O Salmo 37:4 diz: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Os desejos, plural, específicos. Deus não abençoa vagas esperanças, abençoa desejos definidos, declarados, cultivados. Hill dizia o mesmo: a definição do alvo é o começo de toda a conquista. O dinheiro que você perdeu não foi para o acaso, foi para a falta de direção específica, e daqui a pouco vou te mostrar como o segundo erro potencializa esse primeiro, e como os dois juntos podem ter custado décadas de prosperidade. Aplicação prática. 1. Esta semana, escreva em papel qual valor exato você quer ter guardado em 24 meses. Não bastante, um número. 2. Todo dia, ao acordar, leia esse número em voz alta, 30 segundos. Isso reprograma seu sistema de ativação reticular. 3. Antes de cada gasto acima de 100 dirhams, pergunte: isso me aproxima ou afasta do meu número? Capítulo 2. A lei que os ricos usam e que nunca te ensinaram. Você sabia que existe uma diferença fundamental entre como um homem rico e um homem pobre enxerga exatamente a mesma situação? Não é sorte, não é herança, é mentalidade. Napoleon Hill identificou isso como a consciência de riqueza, a capacidade de enxergar oportunidades onde outros só veem problemas. O Salmo 1:1-3 descreve o homem próspero como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo. No tempo certo, não antes, não depois. O homem próspero não tem pressa desesperada nem preguiça paralisante. Ele plantou, regou e espera com confiança. Quantas oportunidades passaram pela sua vida depois dos 30, 40, 50 anos, e você não viu porque estava com a mentalidade errada? E tem mais. A consciência de riqueza não é sobre otimismo cego. É sobre treinar o cérebro para reconhecer o que sempre esteve ali. Aplicação prática. 1.
Identifique 3 problemas ao seu redor que poderiam ser negócios. Escreva no papel hoje à noite. 2. Para cada problema, pergunte: quem pagaria para ter isso resolvido? 3. Escolha um e pesquise por 30 minutos como funciona. Só pesquise, sem pressão. Capítulo 3. O dinheiro que foi embora e como parar a sangria. Hoje vamos ser diretos. Você provavelmente perdeu dinheiro em parcelamentos que não cabiam no orçamento, em investimentos que alguém indicou sem você entender direito, em gastos emocionais de fim de semana que pareciam merecidos. E sabe o que é pior? A maioria das pessoas depois dos 50 continua repetindo os mesmos padrões sem perceber. Por quê? Napoleon Hill dizia: se você não controla seus pensamentos controlam você. E pensamentos que geram gastos impulsivos são os mais perigosos, são silenciosos, são rápidos, chegam disfarçados de merecimento, de urgência, de oportunidade. O provérbio 21:5 diz: os planos do diligente levam à abundância, mas todo aquele que se apressa chega à pobreza. Diligente, planejado, calculado, não perfeito, calculado. Guarda esse pensamento porque no próximo bloco vou revelar o ativo mais valioso que você já tem e não está usando. Aplicação prática. 1. Olhe seu extrato dos últimos 3 meses e marque com X todo o gasto de que você se arrependeu. 2. Some esses valores. Esse é o seu imposto da impulsividade. Você vai se surpreender. 3. Crie uma regra simples. Toda compra acima de 150 espera 48 horas. Só isso. Capítulo 4. O ativo mais valioso que você já tem e não está usando. Aqui está o segredo que nenhum jovem tem e que vale mais do que qualquer herança: sua experiência. Você já sobreviveu a crises, demissões, doenças, perdas, traições financeiras. Você já viu empresas nascerem e morrerem. Você sabe o que não funciona na prática. E isso é ouro puro no mercado. Napoleon Hill chamava isso de Intelligent Organized Planning. Planejamento inteligente, baseado em experiência real, não em teoria de livro. O J.O. 12:12 diz: nos velhos está a sabedoria, e no comprimento de dias, o entendimento. Você tem anos de entendimento acumulado. A pergunta é: você está monetizando essa sabedoria? Ou está deixando ela apodrecer em conversas de boteco? Quantas vezes você já orientou alguém, de graça no cafezinho, sobre algo que poderia cobrar? Aplicação prática. 1. Liste 5 coisas que você sabe fazer melhor do que 95% das pessoas ao seu redor. Seja honesto. 2. Pesquise se alguém cobra por isso: consultoria, mentoria, serviço especializado. 3. Ofereça para 3 pessoas essa semana, gratuitamente, só para testar a demanda e o feedback. Capítulo 5. O momento em que tudo muda e como criar. Esse momento, agora nos estudos de Napoleon Hill, havia um ponto em comum entre todos os milionários que ele estudou. Um momento de decisão. Um instante em que eles pararam de reclamar do passado e começaram a construir o futuro. Não quando as condições melhoraram. Não quando a sorte chegou. Quando eles decidiram. O Salmo 23:4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. Ainda que, no pior cenário, mesmo assim, decisão de seguir. Você está esperando as condições melhorarem para começar? As condições nunca vão melhorar antes de você começar. Elas melhoram porque você começou. Aplicação prática. 1. Escreva sua decisão em uma folha. A partir de hoje eu fareis diferente com meu dinheiro. 2. Assine embaixo, literalmente, como um contrato com você mesmo. 3. Mostre para uma pessoa de confiança e diga: me cobra isso daqui 30 dias. Você viu hoje que o dinheiro que você perdeu não foi por azar, foi por falta de direção, por padrões que nunca foram questionados, por não monetizar o que você já tem dentro de você. Mas isso muda agora. Você não tem menos anos pela frente do que pensa. Você tem experiência que nenhum jovem tem. Você tem sabedoria que vale mais do que qualquer diploma.
Você tem cicatrizes que viraram competência. Napoleon Hill dizia: é sempre o momento certo para fazer o que é certo. E Deus plantou em você, através de cada dificuldade que você superou, tudo o que você precisa para prosperar. A questão não é se você pode. A questão é quando você vai decidir. Comenta agora: minha melhor fase financeira ainda está por vir. Diga isso para você, para o universo, para Deus. Porque é verdade. Antes de você ir, 3 coisas. 1. Comente sua principal descoberta deste vídeo. Fixar na memória aumenta a aplicação em 300%. 2. Inscreva-se e ative o sininho. Toda semana eu trago Napoleon Hill aplicado para quem está construindo prosperidade depois dos 50. 3. Compartilhe com uma pessoa, acima dos 45, que precisa ouvir isso hoje. Prosperidade multiplicada é prosperidade real. Lembre-se, o dinheiro que você perdeu já foi. O que vem agora depende de você.